Bom, no outro slide estava falando de operações com radicais, né? Expliquei o exemplo A e o exemplo B. O exemplo C, 10 raiz de 5 e 5 raiz de 7, eles não são semelhantes. Olha só. Na letra A, raiz quadrada de 3 e 7 raiz de 3 terminam ambos em raiz quadrada de 3. E não tem jeito de simplificar essa raiz de 3, que 3 não fatora, é número primo. Mas eles são radicais semelhantes. Se precisar somar, eu posso somar ou posso subtrair. Basta somar o número de fora e manter a raiz, tá? Então, raiz quadrada de 3 mais 7 raiz quadrada de 3 é como se fosse 1 mais 7, então 8 raiz de 3. Né? A letra B, 10 raiz quadrada de 2, menos 4 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2. Então, eu vou fazer 10 menos 4, 6, 6 menos 3, 3, 3 raiz quadrada de 2. Mantenha a raiz quadrada no final. Mantenha o radical que está em todos eles lá no final. Agora, o 10 raiz quadrada de 5 e 5 raiz quadrada de 7, né, são radicais que não são semelhantes. A soma entre eles fica indicada. Então, eu fico assim, ó, 10 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 7, eu não posso fazer mais nada. A não ser que, no determinado exercício, me forneçam valor aproximado para a raiz quadrada de 5, decimal, valor aproximado para a raiz quadrada de 7, para eu fazer o cálculo. Mas se não fornecer valores decimais aproximados, nós vamos calcular dessa forma, deixando indicado. Agora, esse exemplo D. No caso do exemplo D, raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 18, eles não são semelhantes, aparentemente. Só que o 8, o 50 e o 18 a gente vai fatorar. Tá? Tem que fatorar para ver se são semelhantes ou não. Fatorando o 8, nós vamos ter 8 é 2 ao cubo. Não posso usar aquela primeira propriedade de cancelar, porque aqui é raiz quadrada e aqui é raiz cúbica. Mas o 3, tá? A raiz cúbica não, é 2 ao cubo. Mas esse 3, ele pode ser desmembrado em 2 mais 1, pela propriedade lá das potenciações. Eu faço o inverso, tá? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é 2, soma o expoente 2 mais 1, 3. Usando o inverso dessa propriedade, eu vou separar 2 ao cubo, eu posso escrever assim, ó, né? 2 ao quadrado vezes 2. Na própria fatoração, quando vocês fizerem, vocês vão ver que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Já agrupa de acordo com o índice. O índice é 2, agrupa de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado e sobra um 2. 2 ao quadrado vezes 2. Aí, conforme a gente viu pela quarta propriedade, separa num produto. Aí, esse 2 ao quadrado aqui vai simplificar, ele vai sair da raiz, porque o expoente dele é igual ao índice, e esse 2 vai ficar. Não tem expoente, então vai ficar 2, sai da raiz, 2 raiz de 2. Aí o 50, a mesma coisa. 50 fatorado é 2 vezes 5 ao quadrado. Lá já vai ficar agrupadinho os fatores iguais aqui, o 5, 5 ao quadrado. O 5, como o expoente dele é igual ao índice, pela primeira propriedade, se eu separar aqui, ele sai e o 2 continua. Então, 5 raiz de 2. A raiz quadrada de 50, deixa eu voltar aqui. 50 não, do 18. Raiz quadrada do 18. 18 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado fatorando. Aí o 3 sai da raiz, porque o expoente dele é igual ao índice, e o 2 continua. Aí ficou 2 raiz de 2 no lugar da raiz quadrada de 8, tá? 5 raiz de 2 no lugar da raiz quadrada de 5. 3 raiz de 2 no lugar da raiz quadrada de 18. Agora ficaram semelhantes, eu posso somar e subtrair. 2 mais 5, 7. 7 menos 3, 4. 4 o quê? Raiz de 2. Essa é a forma que a gente faz a adição e a subtração. Se são semelhantes, eu vou somar os números que estão fora da raiz e manter a raiz, manter o radical. Se eles são radicais não semelhantes, eu deixo indicado. Se eles são não semelhantes e dá para simplificar, aí eu tenho que simplificar para ver se são semelhantes. Multiplicação e divisão de radicais. Multiplicação e divisão é mais fácil. É usar o inverso da quarta e quinta propriedade. Junta numa mesma raiz, se eles são de mesmo índice, tá? E resolve. Então, índices iguais. Estou falando agora de índices iguais, que se são índices diferentes, eu vou ter que reduzir ao mesmo índice, tá? Daqui a pouco eu falo.
Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, é só juntar na mesma raiz, tá vendo? Fazer o inverso daquela quarta propriedade. 2 vezes 5, dentro da raiz, então vai ficar raiz quadrada de 10. E fica assim, porque o 10 não tem raiz exata, fica assim. Raiz cúbica de 4, olha, às vezes a gente vai usar e vai dar para resolver até o final. Raiz cúbica de 4, não tem raiz cúbica de 4 exata. Vezes raiz cúbica de 16, também não tem. Mas eu vou juntar na mesma raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 16, que dá 64 multiplicando. O 64 fatorando é 2 à sexta. Aí, conforme eu expliquei para vocês esses 6 aqui, eu vou agrupar de 3 em 3. Então, fazendo dois grupinhos. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. 3 e 3 continua sendo 6. Na hora que eu fatoro 64, vocês vão ver que vai ficar lá 6 números 2. Vocês agrupam de 3 em 3, que o índice é 3. Então, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Esse aqui, expoente igual ao índice, sai da raiz. Esse aqui também, o expoente é igual ao índice, sai da raiz. E daí vai ficar 2 vezes 2, o resultado final, 4. Então, dá para resolver exatamente usando aí o inverso da quarta propriedade, né? Ou seja, quando eu vou multiplicar, eu coloco os dois radicais, eu coloco os radicandos, né? Os dois radicandos ou 3, num único radical. Os dois números num único radical. Aqui, divisão, mesma coisa. Olha esse exemplo. Raiz cúbica de 1260 dividido por raiz cúbica de 5. Então, eu vou colocar na mesma raiz, como se fosse uma fração, mas pode colocar em forma de divisão também. 1260 dividido por 5 dentro da mesma raiz cúbica. Dividindo 1265 por 5 vai dar 432. Vai ficar a raiz cúbica de 432. Aí nós vamos fatorar o 432. Fatorando 432, vai dar 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao cubo. Só que o expoente 4 eu vou desmembrar para aparecer um 3. Então, 2 à quarta, na hora da fatoração lá fica mais fácil, como eu já falei. Aparece 4, 2, agrupa 3, vai sobrar um 2. É a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2. O 2 ao cubo e o 3 ao cubo vão ambos sair da raiz, porque aqui, ó, tá elevado ao cubo, tá elevado ao cubo. Se eu separar, vai simplificar. Então, sai esse 2, sai esse 3 e esse 2 aqui que não tem expoente fica. Então, 2 vezes 3, raiz cúbica de 2. Então, vai dar 6 raiz cúbica de 2. O número que saiu, o 2 e o 3, eu multiplico. Tá? Então, a multiplicação e a divisão, basicamente a mesma coisa. E se os índices forem diferentes, aí eu tenho que transformar em mesmo índice. Isso a gente faz igual com fração, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 4 vezes raiz quadrada de 3. Eu não posso fazer 4 vezes 3, 12 direto. Eu tenho que transformar esses dois aqui em radicais de mesmo índice. Então, devemos reduzir ao mesmo índice, assim como fazemos com as frações de denominadores diferentes. Vamos tirar o MMC entre os índices, que dá um mínimo múltiplo comum entre esses 3 e esse 2 aqui, raiz quadrada. E a seguir, dividimos esse novo índice pelo índice anterior e multiplicamos pelo expoente do radicando. Primeira coisa, MMC, mínimo múltiplo comum de 3 e 2, é 6, que 3 vezes 2 é 6, é múltiplo de 3 e de 2. Aí eu vou trocar esse 3 aqui, do raiz cúbica de 4, e o 2 por 6. Então, vai ficar raiz sexta. E vai mudar aqui o expoente do 4 e do 3. Como que eu faço? Olha aqui, gente, vai pegar o 6, dividir por 3 vai dar 2 e multiplicar com o expoente do 4. O expoente aqui não tem, é 1. Então, 6 dividido por 3, 2, vezes 1 vai dar 2. Vai ficar 4 ao quadrado. Agora aqui, ó, 6 dividido por 2, porque aqui é 2, vai dar 3, vezes 1 aqui, que é expoente do 3, 3. Vou simplificar aqui, aquela segunda propriedade, volta nisso aqui. Aí, raiz sexta de 4 ao quadrado, raiz sexta de 3 ao cubo, eu coloco na mesma raiz, que está multiplicando. Agora, eu posso colocar porque os índices são iguais. 4 ao quadrado, 16, 3 ao cubo, né, 27. Multiplicando 384, raiz sexta de 384. E aqui não vai dar para fazer mais nada, não dá para simplificar, porque 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2 à quarta, não vai tirar nada da raiz, e nem o 3 ao cubo, vai ficar assim, tá? Outro exemplo, raiz quadrada de 7 dividido por raiz
quinta de 7. Mesma coisa, tirar o MMC entre 2, que aqui é 2, e 5. O MMC é 10. Aí divide 10 por 2, 5, vezes 1, então vai ficar 7 à quinta. 10 dividido por 5, 2, vezes 1, vai ficar 7 ao quadrado. Aí agora eu junto na mesma raiz. Raiz décima, 7 à quinta dividido por 7 ao quadrado, eu fiz direto, não sei se vocês lembram, mas tem que lembrar, tá? Se não lembrar, tem que estudar. 7 à quinta dividido por 7 ao quadrado, divisão de potência de mesma base. Repete a base 7 e diminui os expoentes. 5 menos 2, então fica 7 ao